E aí, pessoal, tudo bem? Quem nunca ouviu falar da Lapa, no Rio de Janeiro? Aquela imagem clássica dos arcos branquinhos, o som do samba ecoando pelas ruas, a galera reunida nos bares. É o cartão postal da boemia carioca, não é mesmo? Mas você já parou para pensar em como esse bairro tão icônico se transformou no que é hoje? A história da Lapa é muito mais antiga e fascinante do que a gente imagina. Então, prepara a sua bebida preferida, senta confortavelmente e vem comigo desvendar os segredos e as transformações da Lapa ao longo dos séculos. Para começar nossa viagem no tempo, a gente precisa voltar lá para o período colonial. Naquela época, a área que hoje conhecemos como Lapa era uma região pantanosa, alagadiça, chamada de Lagoa do Boqueirão. Era uma área bem periférica, longe do centro movimentado da cidade. A transformação de verdade começou a acontecer no século XVIII, com a construção de uma das estruturas mais famosas do Brasil, o Aqueduto da Carioca, que hoje a gente chama carinhosamente de Arcos da Lapa. E aqui já tem uma curiosidade incrível. Os arcos não foram construídos para serem um ponto turístico ou um enfeite. A função deles era muito prática e essencial para a cidade. O Rio de Janeiro estava crescendo e sofria com a falta de água potável. O aqueduto foi a solução genial encontrada para trazer a água das nascentes do Rio Carioca, lá no Morro do Desterro, atual Santa Turisa, até o centro da cidade, abastecendo os chafarizes públicos. A obra foi gigantesca para a época, inaugurada em 1750. Com seus 42 arcos duplos imponentes, foi um marco da engenharia colonial e mudou completamente a paisagem da região. Com a chegada da água, a área ao redor começou a ser ocupada e a se desenvolver. Perto do aqueduto, também no século XVIII, foi construída a igreja de Nossa Senhora do Carmo da Lapa do Desterro. O nome do bairro Lapa vem justamente dessa igreja. Ou seja, o bairro nasceu sob a bênção de uma santa e a engenhosidade de um aqueduto. Aos poucos, a antiga lagoa foi sendo aterrada e a região começou a ganhar ruas e moradias. Agora vamos dar um pulo para o século XIX, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808. O Rio de Janeiro passou por uma urbanização acelerada. A Lapa, que já estava mais integrada à cidade, graças ao aqueduto, começou a se consolidar como uma área residencial. Mas o grande boom do bairro aconteceu mesmo no final do século XIX e início do século XX, num período que a gente conhece como a Belle Époque carioca. Nessa época, o Rio queria ser a Paris dos trópicos. O prefeito Pereira Passos promoveu uma reforma urbana gigantesca, abrindo avenidas largas e construindo edifícios com arquitetura europeia. A Lapa não ficou de fora. A região se encheu de cafés, cinemas, teatros e cabarés. Foi aí que a fama boêmia do bairro começou a nascer. A Lapa se tornou o ponto de encontro de artistas, intelectuais, políticos e malandros. Era o epicentro da vida noturna e cultural da então capital do Brasil. E é impossível falar dessa época sem mencionar a música. A Lapa foi o berço de muitos gêneros musicais brasileiros. O choro, o maxixe e, principalmente, o samba encontraram no bairro um terreno fértil para florescer. Grandes nomes da nossa música, como Pixinguinha, Donga e João da Baiana, frequentavam as rodas de samba e os cafés da Lapa. O bairro respirava música. Foi nesse caldeirão cultural que o samba, que vinha dos morros e dos terreiros, ganhou as ruas e os salões, se transformando no símbolo da identidade nacional. E uma curiosidade sobre os arcos da Lapa nesse período: com os novos sistemas de abastecimento de água, o aqueduto perdeu sua função original. Mas em 1896, ele ganhou uma nova vida. Os arcos passaram a servir de viaduto para os bondinhos que ligavam o centro da cidade ao bairro de Santa Turisa. Aqueles bondinhos amarelos, super charmosos, que se tornaram outra marca registrada do Rio, passavam por cima dos arcos, criando uma cena icônica que durou mais de um século. No entanto, nem tudo foram flores. A partir da década de 1940 e 50, a Lapa começou a entrar em um período de decadência. O centro do poder e da vida social do Rio se deslocou para a Zona Sul, para bairros como Copacabana e Ipanema. A Lapa ficou meio esquecida. Ganhou fama de lugar perigoso e marginalizado. Muitos dos seus casarões antigos e teatros foram abandonados e a boemia vibrante deu lugar a um certo ar de abandono. Essa fase mais sombria durou algumas décadas, mas a alma da Lapa é resistente. A partir dos anos 90 e principalmente nos anos 2000, um grande movimento de revitalização começou a acontecer. A prefeitura e a iniciativa privada investiram na restauração de prédios históricos, na melhoria da segurança e na promoção de eventos culturais. Um marco dessa virada foi a reforma da Fundição Progresso, uma antiga fábrica
que se transformou em uma das casas de show mais importantes do país. Outro ponto crucial foi o surgimento de dezenas de novos bares e casas de música ao vivo, que trouxeram de volta a tradição musical do bairro. Artistas de rua, rodas de samba improvisadas e uma nova geração de músicos voltaram a ocupar o espaço público ao redor dos arcos. E claro, não podemos esquecer da escadaria Selarón. O artista chileno Jorge Selarón começou a decorar a escadaria que liga a Lapa a Santa Turisa nos anos 90, como um projeto pessoal. Com o tempo, a obra foi crescendo, com azulejos doados por pessoas do mundo inteiro, e se tornou uma obra de arte a céu aberto. Um mosaico vibrante e colorido que hoje é um dos pontos mais fotografados do Rio de Janeiro. A escadaria é um símbolo perfeito dessa Lapa que renasceu, colorida, diversa e cheia de vida. Hoje, a Lapa é exatamente isso, uma mistura de passado e presente. Ao caminhar por lá, você vê os casarões do início do século XX, que agora abrigam bares modernos e baladas. Você ouve o samba tradicional, ecoando ao lado do rock e da música eletrônica. Você vê os Arcos da Lapa, uma estrutura do século XVIII, servindo de palco para a festa de rua mais democrática da cidade. É um bairro que nunca dorme, que acolhe todas as tribos. Tem o samba no pé, a cerveja gelada na mão, o som que vem de todas as esquinas. É um lugar onde a história não está só nos livros, ela está viva, pulsando nas paredes, no calçamento, na música e principalmente nas pessoas que fazem da Lapa o coração boêmio do Rio. Então, da próxima vez que você estiver na Lapa, tomando uma caipirinha e curtindo um som, lembre-se de toda essa jornada. Lembre-se que você está num lugar que já foi pântano, que foi fundamental para abastecer a cidade, que foi o berço do samba e que, depois de um período de esquecimento, soube se reinventar e voltar a brilhar com ainda mais intensidade. A história da Lapa é a própria história do Rio, cheia de reviravoltas, de muita música, de muita luta e de uma alegria contagiante que nunca se apaga. E aí? Gostou de conhecer a história completa da Lapa? É incrível pensar em todas as camadas que esse bairro carrega, né? Se você curtiu essa viagem no tempo, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, isso ajuda muito o nosso trabalho. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Comenta aqui embaixo qual a sua lembrança mais marcante da Lapa, ou qual história de outro bairro você gostaria de ver por aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.